Muito bem. Então, gente, vamos entrar na ótica, tá? Ótica geométrica, ok? Pessoal, todos vocês já estudaram, ou tem alguém que nunca estudou ótica? Porque, né, durante a vida escolar da gente, dependendo da escola, dependendo do ano, dependendo de uma série de situações, às vezes a gente não vê todos os conteúdos da física. Todo mundo já viu em algum momento ótica? Eu vi no segundo ano ou terceiro ano. Eu vi É, principalmente no ensino médio, né? No isso. segundo e terceiro ano. Às vezes, assim, né, os conteúdos que mais se trabalham, pelo que eu pude presenciar, né, que mais são trabalhados no ensino médio, geralmente é mecânica e eletricidade, né? Termologia, ótica e onda sempre fica, né, às vezes meio por cima. Mas vamos lá. Pessoal, a ótica geométrica, ela é tratada com esse título, né? Geométrica, porque todos nós enxergamos os objetos ao nosso redor, enxergamos os objetos que são luminosos ou aqueles que são iluminados, e sabemos que isso se deve à luz, né? Isso se deve à luz, ou seja, existe luz de objetos luminosos, existe luz refletidas por outros objetos, esses objetos acabam sendo iluminados, né? E é assim que nós observamos o mundo que está ao redor pelos nossos olhos, né? Porém, como eu já falei em aulas anteriores, a luz, ela é uma onda de energia, ela é uma radiação, né? Uma radiação luminosa. Nós enxergamos, né, a luz por ser uma radiação luminosa que atinge os nossos olhos, sensibiliza os nossos nervos ópticos, né, na retina. Isso produz, né, uma mensagem ao cérebro, né, que é interpretada como imagem, certo? Porém, a gente precisa entender como que essa luz se comporta, como que ela é emitida, ou como que ela se propaga de um objeto como o Sol, por exemplo, que é uma estrela, chega até nós, atravessa a atmosfera, né, ilumina a superfície da Terra, ilumina as coisas na Terra, entra pela janela de uma casa. Ou seja, a luz existe, está aí, mas eu enxergo os objetos. Eu não enxergo propriamente a luz, né? Claro, por exemplo, eu enxergo o Sol, mas o Sol que eu enxergo parece estar distante, né? No entanto, a luz do Sol está chegando até o meu olho. Então, como que eu represento isso? Como que eu faço a representação disso? Bom, nós vamos ter que, como eu acabei de dizer, representar a luz. Vamos ter que representar a luz. E nessa representação, nós vamos entrar com a ideia de raio de luz, certo? Nós vamos literalmente fazer isso, representar a luz se propagando do ponto A para o ponto B, do objeto A para o objeto B. E isso vai gerar uma geometria, né, no que envolve a propagação da luz. Então, por isso que leva esse nome, né, ótica geométrica, tá? Porque nós vamos representar o comportamento da luz, né? Vamos representar o comportamento da propagação da luz, ok? Então, como vocês podem ver pelas imagens, né, nós temos ali uma imagem de um céu refletido, né, na superfície provavelmente da água, uma imagem que todo mundo já deve ter visto, né, durante a sua vida. E na outra imagem à direita nós temos algo que provavelmente, ou melhor, certamente é uma lente, tá? É uma lente. Tanto para representar a reflexão do céu na lâmina
d'água, né, que pode ser um lago, por exemplo, pode ser apenas uma área alagada, como para representar no outro lado a lente, né, nós vamos ter que traçar o caminho que a luz percorreu, tá? Então, por isso que nós vamos entrar com essa ideia de raios de luz e da geometria que envolve o caminho da luz quando ela percorre, né, a distância de um ponto A a um ponto B, tá? Então, a ótica geométrica é desenvolvida a partir da noção de raio de luz, dos princípios fundamentais que regem o comportamento dos raios de luz e das construções geométricas das imagens, tá? Funciona? É lógico que funciona. Tanto é que quem precisa de óculos, tá? Certamente faz uso desse conhecimento, mesmo que não saiba, né? Qualquer instrumento óptico que nós podemos utilizar, nós fazemos uso desse conhecimento da ótica geométrica, tá? Lembrando, se nós fôssemos estudar especificamente qual é a natureza da luz, nós falaríamos de conceitos que são vistos também na física quântica, tá? Por quê? Porque somente com o surgimento da física moderna, com a evolução da física quântica, é que se determinou a natureza da luz, certo? Quando a gente fala de fótons, né, de quântons de energia, a luz é uma onda, né, de radiação que transporta pequenos pacotes de energia, tá? Assim falando a grosso modo. Mas essa ideia da onda, da luz ser uma onda e que não são partículas que se movem, mas sim pequenos pacotes de energia, que seriam os fótons de luz, essa ideia só veio, né, com o surgimento da física moderna, com o surgimento da física quântica, tá? No entanto, já existiam lentes, já existiam telescópios, microscópios, tá? Isso tudo já existia, né, antes do surgimento da física quântica, antes de se saber exatamente qual era a natureza da luz, tá? Seguindo adiante, tá? Nós temos, então, ali, ó, a capa de um álbum muito famoso do Pink Floyd, né? Que, na verdade, é um raio de luz que incide sobre um prisma, que é um objeto transparente, pode ser feito de acrílico, de vidro, de cristal, né? E no lado direito desse prisma, nós temos ali um feixe luminoso colorido, né? E claro que isso é uma representação que pode ser, essa experiência pode ser realizada em laboratório com as ferramentas corretas, né? Eu preciso de uma luz polarizada, uma luz branca, né? Que eu vou conseguir decompor a luz branca nas cores fundamentais dessa luz, né? A luz branca é a composição de todas as cores. Então, quando tu decompõe essa luz, tu consegue enxergar as cores que formam a luz branca, né? Na imagem ao lado, eu tenho ali o sol sobre as nuvens, né? Tá? Então, a ótica geométrica é o ramo da física em que se estuda os fenômenos luminosos sem se preocupar com a natureza da luz. A natureza da luz faz parte da física moderna, tá? Se nós fôssemos ter um capítulo só disso, qual é a natureza da luz, quais são as características da luz como natureza da luz, teríamos que pincelar algumas coisas que envolvem a física moderna, tá? Muito bem. Então, para começar, o que é raio de luz? Raio de luz é uma representação. Vocês, nesse momento, se vocês não estão no escuro, vocês estão sendo iluminados por alguma coisa, provavelmente uma lâmpada, tá? Então, como que eu represento a luz de uma lâmpada chegando até os nossos corpos? Eu vou representar por raios luminosos, raios de luz. Nesse caso,
da vela, né, como está representada, a vela, a chama da vela, emite luz em todas as direções. Porém, né, existem alguns raios de luz que eu vou captar com os meus olhos. E é isso que está representado na imagem, né? Eu vou aqui representar raios luminosos que saem do ponto luminoso, aqui que no caso é a chama, e atingem um outro ponto, que no caso aqui são os olhos do observador. Então, o que está representado aqui são os raios de luz, são retas orientadas, são setas que vão indicar o caminho percorrido pela luz. A luz se propaga em linha reta, tá? Porém, né, quem já estudou um pouquinho de física moderna ou já viu algum programa sobre relatividade, o Einstein conseguiu provar a teoria da relatividade com um eclipse, tá? Procurem saber mais sobre essa história. Um eclipse solar, tá? Quando o dia vira noite, né? Eu não vou me estender muito nisso, mas o que acontece? A luz das estrelas, elas viajam, né, em linha reta até o observador. Então, por exemplo, se nós estamos olhando para o céu à noite e nós estamos enxergando estrelas, nós podemos considerar que a trajetória dessa luz de uma estrela até os nossos olhos foi retilínea, tá? Teoricamente. Por quê? O que ocorre? Corpos de grande massa, né, como uma estrela, né, ou um buraco negro, por exemplo, podem fazer a luz sofrer um desvio, tá? Um desvio, ok? Mas é essa a condição para a luz sofrer um desvio, ela tem que passar por algo próximo de uma massa muito grande. Por quê? Porque a teoria da relatividade de Einstein diz que os corpos de grande massa, como as estrelas, os planetas, os buracos negros, eles deformam o espaço-tempo. Tá? Então, para quem quer saber um pouco mais de teoria da relatividade, vai ter que entender esses conceitos de que o espaço-tempo é uma coisa só dentro da teoria do Einstein, né, da relatividade, e que os corpos de grande massa, eles deformam esse espaço. E então, tudo que está próximo, né, dessa deformidade do espaço-tempo acaba sofrendo essa deformidade de alguma forma, sofrendo com essa deformidade, tá? Mas, né, voltando aqui para a aula de hoje, que fala de ótica geométrica, dentro da ótica geométrica, a luz sempre se propaga em linha retilínea, tá? No teu dia a dia, com as coisas que estão ao teu redor, a luz sempre vai se propagar em linha reta, tá bom? Muito bem. Bom, eu tenho o raio de luz, mas eu tenho também um conjunto de raios de luzes, né? Eu posso ter apenas um raio de luz, mas eu posso ter um conjunto de raios luminosos. Então, com um conjunto de raios luminosos, eu posso ter um feixe luminoso, tá? Um feixe luminoso. Ele pode ser, por exemplo, convergente, onde os raios de luz, eles convergem para um único ponto. Eles podem ser divergentes, quando eles divergem de um único ponto, tá? Ou eles podem ser em paralelo, né? Quando todos eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, tá? O que é mais comum no nosso dia a dia? Divergente, tá bom? Quando a luz sai de um único ponto e diverge desse único ponto, tá? Convergente não é que seja tão incomum, mas para que um feixe de luz seja convergente, eu tenho que ter alguma coisa fazendo isso. Exemplo, tá? Vou contar um passado, né? Um passado meu para vocês, tá? De uma criança levada, tá bom? O meu irmão,
o meu irmão do meio, né? Ele usa óculos desde os 4, 5 anos. E ele usava óculos para hipermetropia, certo? Hipermetropia, tá? Muitos de vocês usam óculos, certo? Então vamos lá. Quem tem miopia, isso nós vamos ver depois de novo, tá? Não precisa anotar agora que nós vamos ver isso só em ótica da visão. Quem tem miopia usa lente divergente, tá? Quem tem hipermetropia, que era o caso do meu irmão, usa lente convergente. Quem mais tem lente convergente? Uma lupa. Uma lupa tem lente convergente, tá bom? Já viram aqueles desenhos antigos, né? Que tinha um desenho que era do Pateta, acho que era, que ele tinha uma lupa, e aí ele queria ver um mapa, e aí os raios luminosos passavam pela lupa, concentravam num único ponto e queimavam o mapa, né? Ou seja, eu e meu irmão, quando a gente tinha, sei lá, 6, 7 anos, a gente ficava no sol com o óculos dele queimando formiga. Porque a gente conseguia, né, dependendo de como tu aproximava ou afastava o óculos do chão, como a lente dele era convergente, nós convergíamos a luz para um único ponto, a luz do sol, e essa luz, né, por exemplo, um dia de sol no verão, com uma intensidade solar considerável, a gente concentrava os raios de luz naquele ponto e queimava papel, queimava formiga, queimava folha, certo? Então, né, para que um feixe luminoso seja convergente, tu precisa de um instrumento que faça isso, com uma lente, ou talvez um espelho parabólico, tá? Se vocês forem pesquisar fogão solar, o que é um fogão solar? É uma antena parabólica, né? Lembra daquelas antenas parabólicas? Na verdade, é um espelho em forma de parábola, que tu tens um foco central, e aí tu coloca uma panela naquele foco, né? O espelho concentra os raios luminosos do sol naquele ponto, aquece a panela, faz a comida, né? Geralmente se usa uma panela de pressão, né? Faz a comida com a luz do sol, tá? Feixes paralelos. Feixe paralelo tem bastante também por aí, por exemplo, a gente pensar numa lanterna. Claro que a lanterna não é exatamente paralela, mas o farol de um carro, por exemplo, o farol de uma moto, né? O farol da costa, aquelas torres que tem no litoral, né? Com aquela luz que avisa as embarcações que ali é a costa, né? Geralmente são feixes, se não paralelos, muito próximos de algo paralelo, tá? Vamos lá. Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem interromper e perguntar, ok? Tá bom? Corpos luminosos são aqueles que emitem a própria luz, tá bom? Então, o Sol é um corpo luminoso, o fogo, a chama, né? São corpos luminosos. O brilho de uma lâmpada, a lâmpada, então ali no caso, essa lâmpada que está representada são aquelas antigas, né? As lâmpadas de filamento, certo? O filamento ali incandescente emite luz. Então aquele filamento, né, é um corpo luminoso. Uma descarga elétrica na atmosfera, um raio, tá? Também algo luminoso. Então, existem formas naturais da luz, né? A luz, por exemplo, do sol, a luz das estrelas e a luz da lua. A luz da lua não é de um corpo luminoso, tá? A lua não é um corpo luminoso, melhor dizendo, tá? A lua reflete a luz do sol. A lua não tem luz própria. Só é corpo luminoso aquele que tem luz própria, tá bom? Então, são chamados de fontes primárias de luz, tá? Então, o sol, as estrelas, a chama de uma vela, as lâmpadas elétricas, um raio, tá bom? Corpos iluminados.
tá? São aqueles que refletem a luz de outros corpos, tá bom? Todos nós aqui somos iluminados, tá, pessoal? Então, está correto falar quando determinada pessoa é iluminada, porque todos nós somos iluminados, tá? Nós não temos luz própria, nós refletimos a luz das coisas que estão ao nosso redor. Pode ser a luz do sol, pode ser a luz de uma lâmpada, pode ser a luz de uma fogueira, tá? Ok? Então, a lua, as pessoas, tá bom? Aqui nós temos, ó, um muro, por exemplo, a calçada, tá? São coisas que refletem a luz de outros corpos. Então, são fontes secundárias de luz, tá? Fontes secundárias de luz, ok? Também temos os tipos de luz. Nós podemos ter ali, ó, luz simples ou monocromática, tá? A luz de uma cor só, certo? Como a iluminação pública geralmente usa um tipo de luz mais amarelada, né? E tudo que fica debaixo dessa luz adquire tons, vamos dizer assim, de amarelo, como as imagens podem demonstrar, tá? Então, aqui no caso, a iluminação pública geralmente, né, tem essas lâmpadas de vapor de sódio que emitem esse brilho mais amarelado. Mas quando tu entra num ambiente, sei lá, quando tu vai num show, por exemplo, de uma banda, alguma festa do tipo, que tem aquelas luzes de palco, ali tu vai ter a luz verde, a luz vermelha, a luz azul, a luz roxa, tu vai ter diversas cores, né, que são, assim, luzes monocromáticas, luzes de uma cor só, tá? E existe, então, a luz composta, que é a luz de duas ou mais cores. A principal de todas é a luz branca. A luz do sol de meio-dia, sol a pino, que a gente fala, né? Que é quando a luz solar entra perpendicularmente na atmosfera terrestre, o sol está branco, né? A luz branca, certo? Já no entardecer e no amanhecer é um pouco diferente pela inclinação que essa luz entra na atmosfera, tá? Então, a luz branca, ela é composta ou policromática, tá? Ela é a superposição das cores que fazem parte dessa luz, tá bom? Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo, Sim, sim, professor. Tranquilo, professor, tudo bem. Beleza. E por onde a luz se propaga? Bom, a luz se propaga, né? Sendo uma onda eletromagnética, sendo uma onda de radiação, a luz se propaga na ausência de meio material, que seria, no caso, vácuo, né? A ausência de meio material, e também por materiais, certo? Então, assim, a ausência de material é o vácuo, né? Então, a luz se propaga no vácuo, certo? E o vácuo é um meio transparente, porque, na verdade, é um meio vazio. Agora, e os outros meios, né? O ar, a água, o vidro, as paredes, né? O metal, o concreto, uma rocha, uma árvore. Esses meios têm classificação, tá? Então, conforme o meio de propagação, esse meio pode ser transparente, certo? E um meio é considerado transparente quando nós conseguimos, né, ter visão nítida através dele. Então, se eu consigo enxergar algo nítido através desse meio, né, eu consigo enxergar um objeto com nitidez através desse meio, então esse meio ele é transparente. O ar é transparente. O vidro é transparente? Depende. Não é todo vidro que é, mas a maioria é, né? A maioria dos vidros são feitos para serem transparentes, tá? A água é transparente, né? Deveria ser sempre, né? Como, por exemplo, essas pessoas que estão mergulhando, elas estão enxergando o fundo do rio, porque a água nesse local é transparente, tá? A água potável é transparente, né?
A água do mar é transparente até uma certa profundidade, por exemplo, e não é em qualquer lugar também, às vezes tem lugares onde o mar está mais revolto, mexe muito com a areia do fundo, né? Enfim, é uma série de fatores, mas a água deveria ser transparente sempre. Nem sempre é. Tá? Então, o ar, o vidro, a água, tá bom? Translúcidos, tá? Um meio translúcido é aquele que permite a passagem da luz parcialmente. Então, eu não consigo enxergar objetos através desse meio com definição, tá? E muitas vezes sequer algo desse tipo, como, por exemplo, essas placas de vidro que vocês estão vendo aqui, são produzidas assim para que a pessoa que esteja no outro lado não tenha nitidez da imagem, tá bom? Certo? Então, aqui eu tenho meio translúcido. Então, a própria água pode ser translúcida, dependendo das impurezas que existem ali dentro, né? O vidro pode ser translúcido. O próprio ar pode ser translúcido em determinadas condições, certo? Então, translúcidos, a luz passa, mas não permite a visão nítida, tá? E os meios opacos, tá? São todos aqueles meios onde a luz não passa, tá bom? Então, uma parede, uma rocha, né? Uma placa de metal, tudo aquilo por onde a luz não passa é um meio opaco. Então, transparentes, translúcidos e opacos, tá? Opaco parece que é sem brilho, né? A gente fala assim, algo opaco, algo mas aqui é diferente. O conceito aqui é de não permite a passagem da luz. Não consigo enxergar através desse meio, né? Meio opaco, tá bom? Aqui uma representação, ó, mais ou menos, vamos dizer assim, do que acontece com a luz ao atravessar ou tentar atravessar esses meios. Aqui no caso, na figura 1, nós temos uma borboleta do outro lado, né? E temos um meio transparente na frente dessa borboleta. Então, a luz sofre um desvio aqui, que nós vamos ver isso aqui depois, o que é esse desvio, mas eu posso adiantar para vocês que é a refração da luz, tá? Mas a luz passa aqui, entram 3 raios paralelos, atravessou, saíram aqui 3 raios paralelos, tá bom? Então, formou imagem com nitidez. Aqui eu só enxergo parcialmente a borboleta, ou seja, os raios de luz entraram, né, nesse meio, colidiram com as impurezas desse meio, alguns foram refletidos, outros apenas foram desviados. Então, quando eles saíram aqui do outro lado, eu não consegui formar a imagem com nitidez. Eu até posso ver os limites aqui do corpo e identificar que é uma borboleta, assim como poderia ser uma pessoa, por exemplo, mas eu não consigo identificar, né, com nitidez qual é o objeto que está ali do outro lado. E o meio opaco, né, a luz não consegue atravessar esse meio. Tá bom? Muito bem. Fenômenos ópticos, tá? Bom, então nós vamos falar basicamente de 2 fenômenos assim com mais intensidade, vamos dizer assim, tá? Porque são vários fenômenos, lógico, né? Todos aqueles que as ondas sofrem, a luz também sofre. A luz sofre a reflexão, a refração, a difração, a interferência, a polarização, tá? Porém, os que nós mais estudamos, né, são reflexão e refração, tá? Então, aqui nós temos uma representação dos raios de luz incidindo numa superfície aqui, que pode ser uma separação entre 2 meios. Por exemplo, o meio 1 pode ser o ar, o meio 2 pode ser a água. Assim como o meio 1 pode ser o ar, e o meio 2 pode ser uma placa de metal polida, pode ser um espelho, né? Uma placa de vidro, tá bom? Bom, quando os raios luminosos atingem a superfície e são refletidos por essa superfície, desta forma, ou seja, aqui eu tenho 3 raios paralelos e aqui eu também tenho 3 raios paralelos, isso significa que essa reflexão foi regular.
é dessa forma que eu enxergo imagens refletidas, né? Por exemplo, quando eu enxergo uma imagem refletida num espelho, é dessa forma que está ocorrendo a reflexão. Está ocorrendo a reflexão regular, tá? Como, por exemplo, essa imagem aqui, ó, né? Eu tenho aqui o céu, a montanha e o céu, né? Ou seja, eu tenho a reflexão da imagem do horizonte aqui na água, tá? Com bastante definição. Posso dizer que aqui eu tenho uma reflexão regular, tá bom? A maioria das reflexões são difusas, não formam imagens. E ainda bem, tá? Porque é assim que nós enxergamos as coisas que estão ao nosso redor. Quando eu enxergo uma outra pessoa, né? Quando eu enxergo uma parede, quando eu enxergo um livro, né? Ou seja, quando eu enxergo os outros objetos, é porque estes estão refletindo de forma difusa a luz, tá bom? Eles estão refletindo, mas não com regularidade. Imagina o seguinte, ó, imagina o capô de um carro, tá? Né? O pintor vai lá e aplica tinta. Essa tinta, ela pode ser trabalhada para que ela seja mais reflexiva. Geralmente a gente passa um verniz, por exemplo, automotivo, né? Vai polir aquele capô do carro, ele vai parecer um espelho. Mas tu pega um carro velho, por exemplo, com a pintura mais desgastada, já sem brilho, tu não vai enxergar. Não vai ter essa mesma reflexão, né? Então a gente já consegue ter uma ideia que existe reflexão difusa, onde eu enxergo o objeto, mas não forma uma imagem refletida naquela superfície, né? Assim como superfícies polidas, geralmente elas conseguem também refletir imagens, tá? Por que isso ocorre? Porque essa divisão aqui, ó, do meio 1 para o meio 2, tá? Vamos dizer que aqui o meio 1 seja o ar e o meio 2 seja uma parede. Toda a parede vai apresentar rugosidades, asperezas, imperfeições, certo? Então, uma parede normal, uma parede, né, de concreto, cimento, pintada com uma tinta fosca, ela vai apresentar essas irregularidades que vão fazer com que esses raios luminosos sejam refletidos em diversas direções, tá? Então eu vou acabar enxergando o objeto, mas não vou enxergar uma imagem refletida por esse objeto, tá? Isso é uma reflexão difusa, tá bom? Aqui no caso, ó, eu coloquei duas imagens, também são imagens refletidas na água, mas essa água não está em repouso, existem ondulações na água. E por existirem ondulações, eu já não consigo enxergar definição nessa reflexão, tá? Ó, aqui eu sei que é um poste, né? Aparentemente é um... não, na verdade acho que não é um poste, acho que é uma grade. Acho que é uma grade aqui. Acho que é uma barra aqui e aqui as outras barras de uma grade, né? Refletidas no chão, e eu não... Mas não consigo ter definição. Aqui é a mesma coisa, ó, eu enxergo as manchas verdes, que são as árvores refletidas, mas não tenho definição nessa imagem. Isso é uma reflexão difusa, tá? Assim como existe a reflexão regular e a reflexão difusa, também existe a refração regular e a refração difusa, tá? O que é a refração? Ó, a reflexão é a luz se propagar de um meio, colidir com uma separação entre outro meio e retornar para o mesmo meio no qual ela já estava se propagando. Ou seja, ela não passa de um meio para o outro. Ela apenas toca essa divisão e retorna para o meio no qual ela já estava se propagando. A refração é a passagem de um meio para outro. Então, quando a luz passa do ar para o vidro, do ar para a água, ou da água para o ar, do vidro para o ar,
certo? Nessas situações, a luz está se propagando de um meio para outro meio. Então, é refração. E, professor, na refração que dá aquele efeito na colher, no copo d'água, que parece que está quebrada. Exatamente. Uma colher, um canudo, dependendo de como tu olha, parece que está quebrado, né? Parece que está quebrado naquela divisão entre a água e o ar. Exatamente. Tá? Então, aqui, nós temos, no primeiro momento, a refração regular, tá? Regular, ou seja, aqui os 4 raios, eles são paralelos entre si, e eles passam do meio 1 para o meio 2, sofrendo um desvio, tá? Sofrendo um desvio, mas continuam paralelos, tá bom? Continuam paralelos entre si. Aqui, então, ocorreu a refração regular. Nesse outro caso, devido às ondulações, tá? Devido às ondulações, esses 4 raios luminosos paralelos entre si, eles passaram do meio 1 para o meio 2, porém, tá? Sofreram uma refração difusa. Devido, então, às irregularidades dessa divisão entre os meios, os raios não continuaram paralelos entre si. Tá? Então, por exemplo, se eu for olhar, né, eu estou numa piscina, tá? Eu estou debaixo da água, olhando para fora, ou seja, eu estou enxergando as pessoas que estão no lado de fora da piscina, tá? Uma piscina nunca vai ter água paradinha, né? Ela tá, ainda mais quando tem gente dentro, ela vai estar sempre demonstrando ondulações na sua superfície. Então, eu vou enxergar as imagens, né, das pessoas que estão fora da piscina através desses raios que sofreram refração de forma difusa ao passarem do ar para a água, por exemplo. Tá? Olha aqui, ó, Thales, o copo com a colher, né? A colher não está quebrada e nem está torta. Na verdade, eu estou enxergando. Essa é a impressão que dá. Isso aí, ó. Na verdade, eu estou enxergando essa parte da colher, né? Vamos olhar para essa parte aqui, ó. A luz, claro que aqui a colher ela está escura, né? Mas o que ocorre? A luz que sai dessa parte da colher, ela tem que passar pela água, passar pelo vidro, passar pelo ar para chegar até meu olho, né? Já a luz que sai dessa parte da imagem aqui até o meu olho, até o observador, ela passa direto pelo ar. Ou seja, então essa diferença aqui de forma de observar o objeto, né? Eu estou observando o objeto aqui por fora da água e aqui por dentro da água. Vai me dar essa impressão de que está quebrado, de que está deslocado, tá? Porque esses raios aqui, luminosos, que passaram dessa região aqui da colher, que está debaixo da água, até o meu olho, sofreram um maior número de desvios, né? Devido à refração. A mesma coisa eu posso observar nessa gota aqui, que está sobre um CD. Eu tenho aqui esse anel, ó, colorido, tá? Porém, nessa gota, o anel está deslocado, né? Ele está deslocado, ele não está nessa mesma posição, tá? Isso ocorre também por causa da refração. Certamente, a luz colorida que está aqui, ela vem dessa mesma região do CD, tá? Porém, na imagem ela parece deslocada, tá bom? Por quê? Porque houve, né, a passagem de um meio para outro sofrendo refração. Outro fenômeno também luminoso, ou fenômeno óptico, tá? É a absorção de luz, ou seja, os corpos absorvem luz. E aí vocês vão perceber uma coisa, né, que vocês já sabem há bastante tempo. Quando vocês vão sair na rua num dia de sol, num dia quente de sol, vocês preferem usar roupas claras ou roupas escuras? Para conforto térmico, tá? Não é gosto de moda.
conforto térmico. Vocês acham que é mais interessante sair no verão, na rua, com uma camiseta preta ou uma camiseta branca? Branca, claro. Branca, né? Branca. A mesma coisa os carros, tá? Se tu deixar dois carros exatamente iguais, debaixo do sol, um branco e um preto, tá? Vocês vão perceber que a temperatura do carro preto vai ser um pouco maior. Vai ser maior, vai ficar mais quente internamente também. Tá? Vai ser um pouco maior. Exato. Outra pergunta, como é que é o forno micro-ondas de vocês, para quem tem forno micro-ondas, internamente? Ele é branco ou é preto? Branco. Branco, né? Não. Ele é branco. Agora, como que é o forno do fogão, ou forno a gás, ou forno elétrico dentro? É preto, para absorver mais calor. Exatamente. Então, na verdade, assim, todas as superfícies absorvem luz, tá? Mesmo quando a luz passa por uma janela de vidro, um pouco da luz fica ali, né? Às vezes, muito pouco. Tanto é que tu consegue enxergar, na maioria das vezes, com bastante nitidez o que está, né, no outro lado. Sempre perde um pouco, né? Porque a luz, ela é uma onda eletromagnética, então toda vez que ela atravessa por um meio material, ela perde um pouco de energia, né, na passagem, durante a passagem por esse meio material, tá? Mas aqui, mais especificamente, para a gente lembrar dessas situações, tá? As superfícies absorvem luz. Nesse caso representado, é uma absorção total, né? Claro que isso serve de exemplo, porque vocês percebem que esses 4 raios luminosos, eles incidiram nessa separação aqui entre o meio 1 e o meio 2, nada foi refletido e nada foi refratado, tá? Então, assim, isso aqui é um caso bem específico, assim, não é a regra geral. Na regra geral, ocorre tudo ao mesmo tempo, né? Ocorre a absorção, ocorre a reflexão, pode ocorrer também um pouco de refração, dependendo do meio, né? Tá? Vamos lá. Entendido aqui sobre a absorção de luz? As superfícies escuras absorvem mais luz do que as superfícies claras, tá? Então, tudo que for mais claro, tudo que for com mais tom de branco, certo? Reflete mais a luz. E tudo aquilo que é mais preto, mais escuro, né, absorve mais luz, tá? Opa. Vamos lá. A cor de um corpo, tá? Bom, o nosso mundo ao redor de nós, ele é colorido, certo? Ele é colorido. E para enxergar as cores dos corpos, eu preciso ou da cor do corpo, propriamente dito, ou da luz branca, tá? Ou da luz branca. Porque a luz branca, ela é constituída de todas as cores, tá bom? Então, se eu tenho uma camiseta vermelha e eu quero enxergar essa camiseta vermelha, eu preciso ou de uma luz vermelha, ou que tenha vermelho, né? Ou da luz branca, que a luz branca contém todas as cores, tá? Então, vamos lá, ó. A luz branca, luz emitida pelo sol ou por uma lâmpada incandescente, né? É constituída por uma infinidade de luzes monocromáticas. Isso é importante frisar. Infinidade de luzes, certo? Porém, né, podemos dividir em 7 cores principais, né? O que tem que ficar claro é o seguinte, não são apenas 7, né? É uma infinidade, mas que elas estão dentro desse espectro, tá? As luzes estão dentro desse espectro que vai do vermelho ao violeta, ou do violeta ao vermelho, tá bom? Então, nós temos a cor vermelha, a cor alaranjada, ou laranja, tá? A cor amarela, a cor verde, a cor azul, a cor anil e a cor violeta, tá? Por que tá alaranjado ali, né? Por que tá anil como cor, né?
para formar aquele esqueminha que a gente decora, que é VAA, VAAV. Seja de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta, tá? Então, o esquema de cores, a sequência é VAA, VAAV, tá bom? Lembra, né? Ultravioleta, acima do violeta. Infravermelho, abaixo do vermelho, tá? Então, nós temos radiação infravermelho, abaixo do vermelho. Radiação ultravioleta, acima do violeta, tá? Por exemplo, quando a gente está na praia, a gente, por exemplo, vamos passar um dia de verão no cassino, tá? Nós vamos receber a luz do sol, certamente, se tiver sol, né? Vamos receber o infravermelho também e o ultravioleta também. Isso vem tudo junto, só que a gente só enxerga esse espectro, né, da luz visível, tá? Nós não enxergamos o infravermelho nem o ultravioleta. Aí, claro, a gente vai ver aqui que a gente sai, né, de uma cor, vai para a outra, mas passando por diversas tonalidades dessa cor, tá? Onde que nós podemos observar as cores que formam a luz branca? Naturalmente, num arco-íris, tá bom? O arco-íris, tá? É uma situação que ocorre na atmosfera, ou seja, na atmosfera existem partículas suspensas de água, tá? Então, por isso que geralmente tu vai enxergar o arco-íris depois da chuva, tu vai enxergar o arco-íris num dia que tenha sol, né, e tenha chovido, ou esteja chovendo em alguma região, tá? Porque esses raios de luz, eles irão incidir sobre as gotas de água que estão na atmosfera, e essas gotas vão decompor a luz branca, mostrando então as cores que formam a luz branca. Tá? Então, o arco-íris, então, é uma demonstração das cores que formam a luz branca. Tá bom? Olha só esse exemplo, ó. Se um corpo é azul, por que que ele é azul? Porque ele reflete a luz azul, tá? Imagina o seguinte, eu tenho uma camiseta azul e ela está iluminada com luz branca. Por que que eu estou enxergando ela azul? Porque ela reflete a luz azul. E as outras? As outras ela absorve, tá? Ela absorve as outras cores. A luz branca, né? Aliás, o corpo branco reflete toda a luz branca, tá? Então, o corpo branco reflete toda a luz que incide nele, todas as cores, né? Que incide nele, ele acaba, então, né, sendo representado por branco. E o corpo negro, né? O corpo preto, tá? Esse corpo, ele absorve a luz branca. Por isso, então, que camisetas pretas no verão, debaixo do sol, não é muito legal, tá? Aquece mais, né? Ela se torna mais quente do que uma camiseta branca, tá? Porque ela absorve toda essa luz. E é por isso também que os fornos, né? Forno a gás, forno elétrico, geralmente eles são pretos por dentro. Porque como a superfície preta, ela absorve essa radiação, ela fica mais quente. E por ficar mais quente, ela também assa mais rápido as coisas, tá? Então, por isso que um forno de fogão ele tem que ser preto por dentro, tá? Porque ele vai absorver mais essa radiação, né? As superfícies pretas, elas absorvem mais radiação, seja luz, seja infravermelho, por exemplo. Então, absorve, né? Aquece mais, consequentemente, né? Consegue cozinhar e assar os alimentos mais rapidamente, pela maior temperatura, tá? Entendido, então? As cores dos corpos são determinadas pela luz refletida difusamente por eles, tá bom?
Passando adiante, cores primárias, secundárias e complementares, tá? Isso aqui muita gente já sabe alguma coisa disso, tá? Mesmo que nunca tenha ouvido falar. Por exemplo, ó, antes de eu falar em qualquer coisa, vocês estão vendo que aqui tem 3 canhões de luz, 3 feixes luminosos. Um feixe é vermelho, outro feixe é azul e outro feixe é verde. E aqui vocês estão vendo mais cores do que isso. Vocês estão vendo o azul, o verde, o vermelho, mas também estão vendo o amarelo, o ciano e o magenta. E agora? Me diga uma coisa, onde que vocês se lembram de ter visto algo assim, né? Que é formada por uma luz vermelha, uma luz azul e uma luz verde. Muito simples isso, hein? Qual que é a relação disso com o dia a dia de vocês ou com as coisas que vocês utilizam? Ó, tem 3 cores só aqui. O vermelho, o azul e o verde. Podem falar. Sinal de trânsito? Só não tem o azul. Não, não é. Não é sinal de trânsito. É algo mais simples, é do teu dia a dia. Ai, não me diga que é o tal. Que é o Tem quê? todas as cores, não? Vocês, ó, todo mundo já foi criança, né? Vocês nunca ficaram bem pertinho da TV? Bem pertinho da TV? Olhando para a tela, assim, da TV? O que vocês enxergam quando vocês chegam bem pertinho da TV? Claro que hoje as TVs são mais modernas, mas antigamente, né, quando elas não eram tão modernas, que as TVs de tubo de imagem, né, que a gente fala, o que vocês enxergavam quando vocês chegavam bem pertinho de uma TV? Ah, mais ou menos um efeito glitch de azul, verde, vermelho, amarelo também um pouco. Hoje assim, ó, por exemplo, quando tu fala em um televisor Full HD ou 4K, isso se refere muito aos pontos que podem ser iluminados por aquela tela, tá? Mas antigamente as TVs eram muito mais simples, muito mais comuns. E quando tu chegava bem pertinho de uma TV, de uma tela, até do próprio celular, a tela de um televisor só tem 3 cores, tá? O vermelho, o azul e o verde, tá? Essas 3 cores formam todas as outras, tá? Esses 3 feixes luminosos, essas 3 luzes, certo? Que são luzes monocromáticas separadas, né? Vermelho, azul e verde. Essas cores formam as outras, certo? Então, aqui, claro, no meu monitor aqui, eu tô distante deles, eu não vou colocar o rosto agora na frente dele, assim, tão perto, para ver se eu consigo enxergar esses pontos, porque essa tela do meu computador, ela é Full HD, assim como a tela de um celular, ele também tem uma definição excelente, né? São pontos hoje muito pequenininhos, mas ali tu vai ter um ponto azul, um ponto verde e um ponto vermelho, né? Tá, e vocês nunca ouviram falar em amarelo, ciano e magenta? Quem é que já ouviu falar nisso? É a tinta da impressora minha, é assim, professor. Sim, o cartucho colorido de uma impressora jato de tinta tem 3 cores. 3 cores. Quais são as cores? O amarelo, o ciano e o magenta. Imagino. Agora pensa comigo. Por que só tem essas 3 tintas na impressora? Vamos lá. Porque o amarelo da impressora já tem o verde e o vermelho.
porque é a soma dessas duas. Assim como o magenta tem o azul e o vermelho, e o ciano, o azul e o verde. Exatamente. Exatamente. Então, com essas 3 cores primárias, tá? Com essas 3 cores primárias, certo? Tu forma as outras que nós enxergamos, tá? No caso da tinta, né, cada tinta aqui, de uma impressora jato de tinta, já contém mais de uma cor. Cada cor já contém mais de uma cor, porque tu pode misturar. E é engraçado isso, porque quando tu imprime alguma coisa numa impressora jato de tinta, e tu olha bem pertinho daquilo que foi impresso, tu consegue identificar que é um pontinho de magenta, um pontinho de amarelo, um pontinho de ciano, e que devido à distância, o teu olho soma todas aquelas cores e forma a imagem colorida. Então vamos lá, ó. 3 feixes de luz nas cores vermelho, verde e azul, de mesma intensidade, iluminam um anteparo branco. Veja só, são feixes circulares. Aqui tu tens sol verde, aqui tu tens sol azul, aqui tu tens sol vermelho. Aqui tu tem o amarelo, o ciano e o magenta. E aqui no centro, onde os 3 feixes luminosos se juntam, se somam, tu tem o branco, né? Tu tens o branco. Interessante, né? Interessante como a gente descobre as coisas, depois vai produzindo, vamos dizer assim, coisas para o nosso dia a dia que são desse conhecimento inicial, que foi uma descoberta, provavelmente, num primeiro momento, tá? E depois isso foi evoluindo, né? Conforme os produtos foram sendo lançados. Então, aqui nós temos, ó, vermelho mais verde mais azul, branco, né? Vermelho mais verde, amarelo. Vermelho mais azul, magenta. Verde mais azul, ciano, tá? Ó, o que seria cor primária? O que seria cor primária? Vermelho, verde e azul. Primária, tá? Tanto é que é isso que tem na tela do televisor, na tela do celular, na tela do monitor, tá bom? O que seria a cor secundária? Amarelo, magenta e ciano, tá? O amarelo, magenta e ciano são cores formadas pela junção de outras duas, né? Pela soma de outras duas. E o que seriam as cores complementares? Bom, o amarelo mais o azul forma o branco. O magenta mais o verde forma o branco. O ciano mais o vermelho forma o branco. Ou seja, o azul é complementar aqui nesse caso. O verde é complementar. O vermelho é complementar, né? Ok? Exemplo. Num recinto, a prova de luz externa, iluminado por uma fonte luminosa vermelha, um indivíduo de visão normal, sobre uma mesa, está um indivíduo de visão normal, ponto. Sobre uma mesa estão 2 discos de papel, sendo um branco e outro azul, sob a luz solar, né? Eu sei que ele é azul, porque eu já vi ele sob a luz solar. Os discos têm a mesma dimensão e estão igualmente iluminados pela fonte de luz vermelha. Em que cores o indivíduo observará os discos? Vamos lá. Quem não quiser falar, quem não quiser responder, pode responder no chat, tá bom? Quem não quiser abrir o microfone ou a câmera, tá? Ó, são 2 discos iguais em formato. O branco vai estar sobre da cor da luz e o azul vai estar
É que eu tô tentando não misturar com o conteúdo lá. Tá, eu vou chutar verde. Não, ó, Amarelo. Não. É, o roxinho aquele, o rosinha lá, o magenta. Magenta é o nome? É vamos vermelha lá. a luz? Vamos lá. Primeira parte, Felipe. Primeira parte. Acho que o azul não vai aparecer. O disco branco vai estar vermelho, tá correto. Isso. O disco branco, como ele reflete todas as cores, ele vai estar vermelho, tá? Vai estar vermelho, tá bom? Agora, o disco azul é azul porque só reflete azul. Então, se o disco azul estiver iluminado por uma cor vermelha, aparentemente ele vai ser preto. Porque ele vai absorver a luz vermelha. Ele não vai refletir o vermelho. Então, aparentemente, vai ser preto. Claro, tu pode pensar assim, mas isso ocorre exatamente assim. Eu achei que tinha resposta aqui. Isso ocorre exatamente assim. Nem sempre o disco azul é 100% azul, tá? Mas certamente ele não será vermelho, ele não será azul, né? Ele será preto ou será num tom muito escuro que a gente vai chegar no preto. Isso falando na prática, né? Na teoria, a resposta desse exemplo é vermelho e preto, certo? O disco branco reflete todas as cores, então reflete o vermelho. O disco azul só reflete o azul, então ele não iria refletir a luz vermelha, consequentemente ele aparentemente seria preto, tá? Passando adiante, admita que o Sol subitamente morresse, ou seja, sua luz deixasse de ser emitida, tá? 24 horas após esse evento, um eventual sobrevivente, olhando para o céu sem nuvens, veria a Lua e as estrelas? Somente a Lua? Somente estrelas? Uma completa escuridão? Somente os planetas do sistema solar? Somente as estrelas. Somente as estrelas, tá? Todos os planetas que nós enxergamos, conseguimos enxergar porque eles refletem a luz do Sol. A Lua também reflete a luz do Sol, tá? Então, apenas as estrelas, somente as estrelas, tá bom? Somente as estrelas. Nunca mais enxergaremos a Lua. A faixa central e o lema Ordem e Progresso de uma bandeira brasileira se apresentariam respectivamente nas cores. Vamos lembrar da bandeira. Nas cores. Vamos lá. Primeira alternativa. Branca e verde, se a bandeira fosse iluminada com a luz solar. 2. Amarela e negra, se a bandeira fosse iluminada com a luz monocromática amarela. Totalmente verde, se a bandeira fosse iluminada com a luz monocromática verde. Vocês se lembram da bandeira do Brasil? Ela é verde, amarelo e azul no centro, né? A faixa é branca e ordem e progresso estão escritos com que cor? Verde. Verde. Até para dar o contraste, né? Que o centro, o círculo central é azul, com as estrelas, tem a faixa branca e está escrito em verde, né? Ordem e progresso. Está escrito em verde. Ordem e progresso. Vamos lá. Como que eu enxergo a faixa
E o lema, ordem e progresso. Branco e verde, se a bandeira fosse iluminada com a luz solar. Verdadeiro. A faixa é branca e ordem e progresso estão escritos em verde. Então, a primeira afirmação está correta. Segunda afirmação, amarela e negra. Se a bandeira fosse iluminada com a luz monocromática amarela. Estou falando só da faixa e do lema, né? Não estou falando do resto. Como a faixa é branca e o branco reflete todas as cores, tá? Então, sim, eu enxergaria a faixa amarela, se fosse iluminada com luz amarela. E o lema, ordem e progresso? Bom, ordem e progresso estão escritos em verde, tá? Em verde. Então, se eu iluminasse com a luz monocromática amarela, né? Eu enxergaria negro. Né? Esse lema, ordem e progresso, eu enxergaria negro. Tá? Terceira afirmativa, tá? Totalmente verde. Se a bandeira fosse iluminada com a luz monocromática verde. Bom, o branco reflete todas as cores, né? O branco reflete todas as cores, tá bom? E o lema ordem e progresso é escrito em verde, né? Então, se a bandeira fosse iluminada com uma luz monocromática verde, então eu enxergaria, né, a faixa toda em verde. Então, todas estão corretas. Dúvidas? Por enquanto, não, professor. Muito bem. Então, seguimos. Tá? Ó, estávamos falando dos conceitos fundamentais, ok? Agora vamos para os princípios, tá? Da ótica geométrica, tá bom? E o primeiro eu já falei para vocês, tá? Já falei do primeiro para vocês, ó. Num meio transparente, homogêneo, isotrópico, a luz se propaga em linha reta, tá? Em linha reta, tá bom? Assim, pela figura abaixo, onde o observador só enxergará a chama da vela se os orifícios estiverem em linha reta, tá? Então, ali nós temos uma vela, um observador e um furo em cada cartão, né? Para que eu consiga enxergar a chama da vela, com esses cartões na frente da vela, todos os furos precisam estar alinhados, concorda comigo? Né? Ou seja, é um exemplo, né? Uma representação para demonstrar que a luz se propaga em linha reta, ok? Bom, isso nos leva também à conclusão, né, ou à representação de sombras, como, por exemplo, o que vocês estão enxergando agora. Nós temos um anteparo, né, que é essa região maior aqui, ó, certo? Nós temos uma fonte luminosa pontual, tá? E nós temos aqui um obstáculo, certo? Esse corpo aqui é um obstáculo. Ou seja, essa fonte luminosa, por ser pontual, não consegue, né, iluminar essa região aqui que está delineada pela sombra, tá? Isso ocorre todo dia, né? Se a gente sair para a rua, debaixo do sol, nós vamos ter diversas situações onde nós vamos observar que a luz do sol não alcançará certas regiões, porque nós temos alguma coisa defendendo da luz. A luz do sol a gente pode considerar como sendo pontual, tá? Então, o sol, apesar de ser gigantesco, né, milhares de vezes maior do que o nosso planeta, pela distância em que ele se encontra, a luz do sol pode ser considerada um ponto de luz, é um corpo pontual, tá? Então, a gente consegue formar sombras, dependendo
do objeto que está obstruindo a passagem da luz do sol, tá? Em casa também eu observo isso, né? Dependendo, claro que numa residência a tentativa é evitar a sombra interna, né? Mas às vezes tu tem uma lâmpada que está iluminando uma mesa e essa mesa faz uma sombra no chão, né? Então nós temos como representar a fonte de luz e a trajetória da luz formando a região de sombra, tá? Então aqui nós temos um outro exemplo para essa propagação retilínea da luz. A projeção da sombra de um corpo por uma fonte sobre um anteparo evidencia que a luz se propaga em linha reta. Tá? Mais uma evidência que a luz se propaga em linha reta. Tá? Nós temos aqui outras imagens. Aqui, na verdade, é a luz entrando por um bosque. Aqui são canhões de luz de um palco, por exemplo. Tá? A luz entrando por uma janela e definindo regiões de claridade e de sombra, né? Definindo formas no piso, na parede, de onde está iluminado, de onde tem sombra, ok? Então, todos esses exemplos são representações de comprovação da propagação retilínea da luz, tá? Mas, assim como existe a sombra, também existe a penumbra, tá? A sombra é aquela região onde tem ausência de luz, ou seja, a luz não alcança aquela região. Claro, estou falando da sombra de uma fonte luminosa, certo? Pensar assim, mas eu estou aqui debaixo de uma árvore e tem luz debaixo da árvore. Tá, mas se tu estiver na sombra de uma árvore, o que ocorre é que tu tens ali a fonte solar e tu tens a defesa dessa luz até chegar no chão. Mas as outras coisas que estão ao redor, que estão iluminadas, acabam também emitindo luz para aquele ponto, né? Então é por isso que eu posso estar num ponto de ônibus, enxergando as coisas que estão ao meu redor, porém, a luz do sol não está incidindo exatamente sobre mim, né? Lembra, né, que eu falei que a luz solar se comporta como uma fonte pontual. Porém, em muitas situações, a fonte não vai ser pontual, ela vai ser extensa, uma fonte extensa. E nas residências, em casa, agora à noite, a maior parte das fontes de luz, não digo a maior parte, mas muitas dessas fontes serão extensas. Por exemplo, uma lâmpada fluorescente dessas mais antigas, né, compridinhas, é uma fonte extensa de luz, tá? Como, por exemplo, aqui, ó, nós temos o ponto A, o ponto B. Do A ao B é uma fonte de luz, tá? Do A ao B é uma fonte de luz, ok? Então, é uma fonte extensa. E esse obstáculo aqui, esse corpo, tem a mesma dimensão da fonte. Então, eu não posso dizer que essa fonte é pontual, né? Porque o próprio obstáculo, ele tem um tamanho comparável, né? Igual aqui no caso, à fonte de luz, tá? Então, é uma fonte extensa. O que eu tenho aqui, ó? Nessa região, eu tenho a delimitação. Eu sei aonde que é sombra e aonde que é penumbra. Por exemplo, ó, do ponto A aqui, ó, da parte superior dessa fonte extensa, eu traço 2 raios luminosos. Um que passa por cima do corpo e outro que passa por baixo do corpo. Então, do ponto A, não tem nenhum raio de luz que atinge essa região aqui, ó. A região que é chamada de região de sombra. Da mesma forma aqui, ó, do ponto B, eu traço um raio que passa por cima, outro raio que passa por baixo. E da mesma forma, eu vejo que nenhum ponto do ponto B pode atingir essa região aqui, que é a região de sombra. Agora, desse outro ponto aqui, ó, que é o ponto D, tá? Que é o ponto D, eu posso traçar um raio de luz aqui, ó, por exemplo. Posso traçar um outro aqui, ó. E assim, de diversos pontos que eu tenho aqui, eu posso atingir essa região e essa outra região, tá? Que é o máximo que eu posso atingir aqui e o máximo que eu posso atingir aqui, né? Que eu posso delimitar, melhor falando.
Então, essa região aqui não tem sombra, tem uma penumbra, ou seja, ela está parcialmente iluminada, tá? Então, ó, quando a fonte é extensa, definem-se a sombra, que não recebe luz, e a penumbra, que é parcialmente iluminada. Tranquilo até aqui? Passando adiante. Ó, nesses dois casos aqui, eu coloquei a sombra de uma pessoa e a sombra de um gato. Por que geralmente à noite se forma a sombra nas ruas? Porque tu tens postes de iluminação, né? Que são fontes pontuais. Ou seja, tu tem uma lâmpada no alto de um poste, né? Então acaba gerando essa região de sombra. Tá? Então tu tem a definição da sombra do gato, a definição da sombra da pessoa. Essa imagem não é de um jogo de futebol, é de um videogame, tá? De um jogo de videogame, tá? Mas quem acompanha futebol já viu esse tipo de situação. Percebam que aqui, ó, ao redor de cada atleta tem um X aqui, né? Não é uma sombra. Seria uma sombra em forma de X. Como assim? Vamos imaginar assim que antigamente, principalmente, né? Hoje as coisas mudaram um pouco, né? Os estádios de futebol possuem refletores, tá? Antigamente, os refletores estavam em algumas torres. Eu não lembro como é que é aqui no estádio do Brasil e do Pelotas, mas acredito que seja assim, né? São 2 ou 3 refletores, torres de refletores, que iluminam o gramado. Como são algumas fontes pontuais, né? O corpo de cada atleta aqui vai defender a luz de uma direção, mas vai deixar passar a luz de uma outra direção. Entende? Então, aqui nesse gramado, né? Isso aqui, claro, é um jogo de videogame, mas está tentando representar as coisas como são. Né? É uma tentativa de representar como que realmente isso acontece na vida real. Esse X que é formado aqui é uma penumbra, né? É uma penumbra. Ou seja, eu não tenho em nenhum momento aqui a sombra de cada corpo. Eu tenho penumbras desse corpo, tá? Na verdade, os estádios mais modernos, como o estádio do Grêmio, do Inter, né? Estádios que foram preparados para a Copa, etc. e tal, eles possuem mais refletores espalhados por toda a parte superior que evitam, né? Ou tentam evitar essa penumbra, tá? Outros momentos, né? Onde a gente pode falar de sombra e penumbra. Vamos lá, ó. Aqui, tá? Nós temos representado a Terra e o Sol, certo? Ok? Bom, quando que ocorre o eclipse? Solar ou lunar? Tá? Solar ou lunar. Bom, o eclipse solar ocorre na fase de lua nova. Lembrem que nós enxergamos a lua no céu à noite, quando ela é cheia, quando ela é crescente, quando ela é minguante, né? Quando é lua nova, nós não enxergamos. Por que nós não enxergamos? Porque, na verdade, a lua não está presente para esse lado do planeta onde é noite. Está presente no lado do planeta onde é dia, tá? E quando que ocorre o eclipse solar? Quando a lua se posiciona na frente do Sol, bloqueando a passagem da luz do Sol até o planeta. Só que existe o eclipse solar total e o parcial. Então vamos lá. Quem enxerga o eclipse total solar, né? Quem está na região
A aqui, ó, que é a região de sombra da Lua, certo? Região de sombra. Assim, vai ser raríssimo nós, aqui no Sul, enxergarmos um eclipse solar, para nós, que seja total, certo? Porque nós estamos distantes dessa linha do Equador, né? Nós temos que estar mais próximos da linha do Equador, tá? O que nós podemos enxergar aqui? O eclipse solar parcial. Isso eu já enxerguei, talvez você já também, porque, na verdade, eu lembro lá dos anos 90, de um eclipse solar, né, parcial, que foi, assim, bem visível para nós aqui do Rio Grande do Sul. Então, quem está nessa região B aqui é a região de penumbra, tá? A região de penumbra, ou seja, no eclipse solar, eu vou ter uma região de sombra, que a Lua, né, exerce na Terra, defendendo dos raios solares, que é onde eu vou enxergar o eclipse total do Sol, não vou enxergar o Sol, porque a Lua vai estar na frente. E no restante é um eclipse parcial, porque é a defesa pela Lua, né, dos raios solares, em parte. Parte desses raios solares passam, parte não passa. Então eu consigo enxergar parte do Sol coberto pela Lua. Tá? Agora, quando que ocorre um eclipse lunar? Em fase de lua cheia. Em fase de lua cheia. Tá? Porque aí a Lua é visível, né, para aquelas pessoas que estão no lado que é noite na Terra. Certo? O que acontece? A Lua, tá? Ela entra numa região em que a Terra faz sombra do Sol. Toda essa região aqui que está mais em azul aqui atrás, ó, toda essa região está defendida dos raios solares, certo? Então, quando a Lua entrar nessa região, ela vai desaparecer, será o eclipse lunar, tá? Por que eu enxergo a Lua à noite? Porque os raios solares, né, atingem a Lua e a Lua reflete esses raios. Então, eu acabo enxergando a Lua porque ela está refletindo a luz do Sol, tá? Então, nesse caso, quando a Lua ingressar nessa região de sombra da Terra, tá? Eu estarei enxergando o eclipse lunar. Certo, gente? Entendido até aqui? Ó, eclipse lunar, tá? Eclipse parcial do Sol e eclipse total do Sol. Eu, um dia, quero ir para algum lugar que seja visível esse efeito, tá? Recentemente teve no Chile um eclipse total do Sol. O Chile é pertinho, dá para ir, né? Claro, tem que se programar, tem que esperar que o tempo seja bom também, né? Mas no Chile, assim, tem muitas regiões que são secas, então o pessoal que foi apreciou esse fenômeno, tá? Que deve ser muito bacana tu tá, né, com sol e de repente o sol se apagar, virar noite, que literalmente é isso que ocorre, tá? Certo, gente? Esse aqui também é bem legal, ó, eclipse anular do Sol, ou seja, a sombra que a Lua exerce não é capaz de defender toda a luz do Sol. Então, forma esse anel ao redor do Sol. Ao redor da Lua, desculpa, né? Esse anel ao redor da Lua. Pessoal, dúvidas até aqui? Sim? Não? Podemos seguir? Pode seguir, professor. Beleza, então tá. Sim, professor. Vamos começar para a parte prática, tá? Vamos começar a parte prática. Ainda falando sobre o princípio da propagação retilínea da luz, tá? Temos aqui na nossa frente agora a câmara escura de orifício. Muito bem, professor, mas o que seria essa
câmara escura de orifício? Bom, para começar, é um exemplo, tá? É uma forma da gente entender como que imagens são formadas e como a luz se propaga, tá? Essa câmara escura nada mais é do que uma caixa, certo? Fechada, que tem apenas um único orifício, um único ponto onde a luz pode entrar, certo? Então, vamos imaginar que aqui essa seta seja um objeto. E por que é uma seta? Para representar a ordem, a orientação desse objeto. Então, vamos ver assim, a grosso modo, tá? Se for uma pessoa, se for uma árvore, se for uma vela, esse objeto está em pé dessa forma, de A para B. Então, B é a parte inferior do objeto em questão, e A é a parte superior, tá? Como esse objeto ele é iluminado ou ele é luminoso, não interessa, ele pode ser iluminado ou luminoso, tá bom? Como ele é isso, ele pode entrar nesse orifício, a luz desse objeto, e marcar no fundo dessa caixa uma imagem, certo? Mas como que isso aconteceria? Só teria uma condição para que isso acontecesse, ó. Se desse ponto B só um raio de luz pode passar por aqui, então desse ponto B o raio de luz teria que atingir essa parte superior no fundo da caixa, tá? E se desse ponto A só pode partir um raio de luz que possa passar aqui pelo orifício, então ele só pode marcar a parte inferior do fundo dessa caixa. E é isso que acontece. Se isso aqui for uma caixa com um único orifício pequeno, tá? Isso aqui for um objeto luminoso ou iluminado, a imagem dele no fundo dessa caixa estará assim, de cabeça para baixo. Entenderam por quê? Porque existe uma geometria, né, desses princípios que formam, né, o nosso estudo. No caso aqui, o princípio da propagação retilínea. É assim que a luz se comporta. É dessa forma que ela se comporta. Tá, professor, mas me dá um exemplo prático. Todos nós. Todos nós possuímos pequenas câmaras escuras de orifício. Os nossos olhos. Tá? Imagina só, eu estou enxergando um ambiente muito maior do que o meu próprio corpo e do que o meu olho. Ou seja, eu estou enxergando a imagem de coisas que são muito maiores do que o meu corpo, do que o meu olho. Essa imagem está formada lá no fundo do meu olho, certo? Nós temos uma região no fundo do olho que se chama retina. A retina tem células fotossensíveis, tá? A retina de um olho capta a luz, é sensibilizada pela luz, essa luz é transformada em pulso elétrico, né? É transmitida pelo nervo óptico até chegar ao nosso cérebro, e o nosso cérebro decodifica isso como imagem, tá? Como que a imagem das coisas que nós enxergamos está formada no fundo dos nossos olhos, de cabeça para baixo. Se nós pudéssemos entrar dentro do nosso olho agora, né, e enxergar lá na retina como a imagem está formada, ela está formada de cabeça para baixo. Porque é exatamente isso aqui que aconteceu. A imagem de um objeto entrou por um pequeno orifício. Que orifício é esse? Falando de um olho. Por onde a luz entra num olho? Ninguém sabe, gente. A pupila. Pupila. Custei a lembrar. É, a pupila. A cor do olho é na íris. A íris, ela faz esse movimento aqui, ó, ela abre e fecha a quantidade de luz que entra no olho, né?
mas a luz só entra pela pupila, que é um pontinho mais escuro, certo? Outro lugar que a gente pode dizer que existe uma câmara escura de orifício, que todos vocês possuem, eu acho. Todo mundo que tem uma câmera fotográfica, seja uma câmera convencional, que eu acho que a maioria já não tem mais, seja uma câmera de celular, tá? É uma câmera escura. Porque o celular, tá? Para que ele possa registrar uma imagem, essa imagem tem que entrar por um pequeno orifício, certo? E ela só vai conseguir entrar dessa forma. Imagina, tu tá fotografando alguma imagem, alguma paisagem, alguma coisa que está na tua frente. Certamente aquela imagem é maior do que o orifício da câmera, né? Ou melhor, nesse caso, câmera, né? Câmera. Aqui é a câmara escura, porque é um espaço que tu entra, né? Mas aqui no celular é a própria câmera mesmo que a gente fala, né? Então nós temos aqui, ó, uma câmera, né? No caso que tem 3 câmeras, que tem orifícios muito menores do que as imagens que ela está captando, tá? Então a imagem aqui também se forma invertida. Só que no caso de um celular, o que tem atrás da lente? Tem um chip, né? Tem um chip fotossensível, tá? Um chip que recebe a luz, né? É sensibilizado pela luz, e aquele chip transforma aquela luz em uma informação digital, né? Por isso que é uma fotografia digital, né? Toda imagem que chega ali é transformada num código, e aí o software identifica isso e transforma em imagem depois quando tu abre a foto, tá? Ok? Agora vamos para a geometria disso, tá? Eu tenho aqui, gente, 2 triângulos. 2 triângulos. Qual é o primeiro triângulo? É esse aqui, ó. A e B. E esses 2 raios de luz aqui. Qual é o segundo triângulo? É esse aqui, ó. B' e A', né? B' e A', né? Porque o B está aqui em cima e o A está aqui embaixo. E esses pontilhados aqui que identificam a trajetória dos raios luminosos, tá? Então eu tenho aqui ó, o corpo, o objeto, M, e a imagem do objeto, N, tá? Do jeito que está descrito aqui, ó. M é o objeto, N é a imagem. Professor, poderia ser O de objeto e I de imagem? Poderia, sem problema algum, tá? Então eu tenho uma dimensão aqui para o objeto, uma dimensão para a imagem. Da mesma forma, eu tenho uma distância do objeto até o orifício, que está representado pela letra A, que é a distância maior, assim como eu tenho uma distância do orifício até a imagem, que é a distância menor, tá? Que é a distância menor. Isso vai nos proporcionar uma razão, ou seja, se eu dividir o tamanho de M pelo tamanho de N, essa divisão tem que dar o mesmo resultado se eu dividir a distância de A pela distância de B, tá? Porque aqui existe uma proporcionalidade entre eles, certo? Tem uma proporcionalidade, tá? Seguindo adiante aqui, ó. Ó, eu tenho o objeto, eu tenho a imagem do objeto, invertida. Eu tenho aqui o tamanho do objeto, o tamanho da imagem. Eu tenho a distância do orifício ao objeto e a distância do orifício à imagem, tá? Já vamos fazer um exemplo disso. E da mesma forma que ela está invertida na horizontal, desculpa, na vertical, ó,
Ó, aqui como se fosse 2 palitos, ó. E uma cabecinha aqui em cima e aqui no lado, ó. Então aqui eu vejo um círculo, que ele só pode ser marcado aqui no fundo da caixa, né? E da mesma forma que os pés aqui dessa linha vertical só pode ser marcado aqui em cima. Isso também vale para uma distância horizontal aqui, ó. Ou seja, esse lado aqui onde tem o círculo vermelho, ele só pode ser registrado lá do outro lado. Porque é somente assim que o raio de luz pode alcançar aquele ponto. Da mesma forma que o outro ponto aqui, o sem a bolinha, só pode registrar esse outro lado aqui. Então, quando nós enxergamos através dos nossos olhos, enxergamos porque no fundo do olho estão formadas as imagens que nós enxergamos. Elas estão invertidas tanto na vertical, ou seja, estão de cabeça para baixo, como o lado oposto também. Ó, a imagem obtida por meio de uma câmara escura de orifício é invertida. Além disso, o lado direito da imagem corresponde ao lado esquerdo e vice-versa. Entendido? Espero que sim. Tá? Olha o que acontece se nós aumentarmos o orifício. Se nós aumentarmos o orifício, do ponto B, vai surgir mais raios luminosos para atingir o fundo da câmara. A mesma coisa do ponto A. Isso perde a nitidez, tá? A nitidez diminui, certo? É por isso que, muitas vezes, a câmera fotográfica ou o olho humano trabalham controlando o quanto de luz entra dentro do olho ou dentro da câmera. Tá? Por isso que tirar fotos noturnas é mais complicado. Porque tirar uma foto noturna, tu precisa de luz, e tu não tem essa luz. E o que acontece? Se tu deixar o orifício da câmera, né, a objetiva que a gente fala, né, quando tu trabalha com uma câmera de verdade, que tu pode controlar a entrada de luz, tu pode deixar o obturador, né, onde passa a luz, com maior tempo aberto, para que entre mais luz. Só que tu vai perder a nitidez, né? Tu vai ter um borrão. Né? É isso que ocorre. Tá? Para a gente terminar, vou dar uma corrida que agora a gente já está chegando no final, tá? Entendido essa parte, então, ó, a gente está falando até agora ó, do princípio da propagação retilínea da luz, ó, desde aqui, ó. Falando do mesmo princípio da propagação retilínea da luz. Tá? Falamos de sombra, de penumbra, de eclipse, de câmara escura de orifício. Agora vamos para outro princípio. Princípio da reversibilidade dos raios de luz. Tá? A trajetória seguida pela luz independe do sentido de propagação. Ou seja, aqui, ó, no primeiro momento, ó, o raio luminoso sai de A, vai para B e chega a C. Ou sai de C, vai para B e chega a A. Tá? A trajetória não depende, né, desse caminho, ela independe do sentido de propagação. Tá? Exemplo, 2 pessoas conversando na frente de um espelho. Tá? E se olhando através do espelho. Ou seja, as pessoas podem estar se olhando nos olhos através do espelho. O raio de luz que sai de uma pessoa, colide no espelho e chega até outra. Assim como daquela, também sai da pessoa, chega até o espelho e chega até a outra que está observando, tá? É como se aqui essa superfície fosse um espelho, A fosse uma pessoa, C fosse outra pessoa. As duas estariam, né, se enxergando mutuamente, né, independente, né, se a luz parte de A e vai para C, ou se a luz parte de C e vai para A.
Nesse caso aqui de cima, uma reflexão, obviamente. Nesse outro caso aqui de baixo, tá? É uma refração. Então, também é a mesma coisa, ó. Tanto faz se o raio luminoso parte de A, passa por B e chega até C, ou se ele parte de C, passa por B e chega até A. Princípio da reversibilidade dos raios de luz, tá? Ou seja, o caminho para a luz pode ser o mesmo, certo? Seja na ida, seja na volta. Aliás, deve ser o mesmo, seja na ida, seja na volta, tá? Aqui também é a mesma coisa, certo? Só que aqui tem um primeiro momento é uma refração, ó. Passou de A para B, refratou, e aqui seria uma reflexão. Então, aqui de C para D, uma reflexão, tá? Mas é a mesma coisa, ó, só muda o sentido. De A para B, para C, para D, de D para C, para A, para B, tá? E por último aqui, o princípio da independência dos raios de luz, certo? Quando os raios de luz se cruzam, cada um deles segue o seu trajeto como se os outros não existissem. Imagina o seguinte, 2 automóveis com faróis acesos param em um cruzamento, de forma assim, né? Fazendo 90 graus. Ou seja, os raios de luz desse cruzam com o desse aqui. O que acontece durante o cruzamento? Nada. Quer dizer, eles passam uns pelos outros, né? Como se os outros não existissem, certo? Como se os outros não existissem. Então, os raios de luz são independentes, certo? São independentes, tá bom? O princípio da independência dos raios luminosos. Como aqui, nesse exemplo, ó, nós temos 2 prismas, né, decompondo uma luz branca, aqui, ó, decompondo a luz branca aqui, decompondo a luz branca aqui, certo? Ok? Esses raios se cruzam, tá? Se cruzam e não ocorre, né, nada nesse cruzamento que possa interferir na trajetória de cada um desses raios luminosos. A mesma coisa aqui, ó, nós temos um feixe de lasers, né? Um feixe de lasers que incide aqui numa superfície refletora, que devolve para outra superfície refletora, que faz com que esses feixes luminosos se cruzem por cima daquele feixe incidente. Então, aqui eu tenho um feixe incidente, um refletido, outro refletido, eles se cruzam e nada disso interfere na propagação desses raios luminosos, tá? E aí, gente, nós temos 2 exemplos, tá? 2 exemplos. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou deixar esse arquivo lá para vocês, certo? E a gente pode voltar nele na próxima aula, até porque vocês já devem estar cansados, né? Já foram 2 horas já de aula, tá bom? Mas são apenas 2 exemplos, né? Um sobre uma sombra de um edifício e de um objeto, tá? E o outro sobre uma câmara escura. Tá bom? Podemos voltar na última aula nesses 2 exemplos. Ok? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram salientar, comentar em razão do que foi visto hoje? O senhor estava falando ali do quarto escuro com o orifício. Câmara escura. Isso, câmara escura. E tem um episódio do documentário Cosmos, eu não sei, não lembro se é na primeira temporada ou na segunda, que eles falam da câmara escura ali, eles até fazem uma tenda assim, com orifício no meio do deserto para mostrar, então é bem legal. Com a pirâmide virada, então. Acho que eu lembro, acho que eu vi esse episódio, acho que eu vi. É bem legal, é uma série muito legal, muito legal. Certo, gente? Bom, então, chamada, só dá um oi ali no chat, tá? Se não há dúvidas, pessoal, para quem respondeu a chamada já, uma boa noite. Não esqueçam de entrar no Moodle amanhã, que amanhã já tem a avaliação, tá? Amanhã já está disponível para vocês a avaliação sobre ondas, tá? Fenômenos ondulatórios, acústica,
Tá bom? Certo, professor. Boa noite. Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Boa noite a todos, bom descanso. Nos vemos na próxima segunda-feira. Ok? Boa noite, professor. Boa noite, Boa professor. noite. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.